pegar, se não vem nada, fala comigo. E nada acontecia, pelo contrário, aconteciam problemas. Mas hoje pela manhã, quando eu ia trabalhar, eu ouvi a voz do Senhor. E Deus foi falando comigo aquilo que Ele queria falar com a igreja nessa noite. É interessante, querido, que quando nós observamos essa parábola, esse homem, ele tinha tudo. Ele vivia uma vida digna, ele vivia uma vida de amor, ele tinha um pai que amava, porque quando você vê lá embaixo, você vê que o pai, quando viu ele, avistou, correu, porque amava aquele filho. Então ele tinha segurança, mas mesmo assim, querido, ele quis ter a parte dele. Ali ele quis receber o que era dele de direito. E assim ele foi embora. Ele quis conhecer o mundo. Ele quis, querido, talvez procurar algo diferente, ver se havia algo melhor do que estar na presença do Senhor. E ali diz a palavra que ele foi. O tempo passou. Começou então, querido, a acabar a alegria, porque ela era momentânea. Acabou-se toda a fartura, porque o dinheiro também acabou. E ele entendeu ali, querido, que ele tinha tomado uma decisão errada. E muitas das vezes acontece isso. Quantos de nós já não saímos da presença do Senhor? Quantos de nós, querido, muitas das vezes esquecemos aquilo que o Senhor faz na nossa vida? E aquele homem, ele viveu uma vida miserável. Ele passou por momentos difíceis na vida dele, simplesmente porque ele quis ver se podia haver um lugar melhor do que a presença do Senhor. Mas não existe lugar melhor do que estar com Deus. Não existe lugar melhor do que a presença de Deus. Você pode tentar achar, você pode procurar, querido, mas você não vai encontrar um lugar melhor do que estar nos braços do Senhor. Estar com Ele é ter segurança. Estar com o Senhor é viver uma vida tranquila. É você saber que as aflições vêm sim, as lutas vêm sim, mas o Senhor está conosco e Ele nos dá vitória. E aquele homem entendeu isso. A Bíblia diz que ele então entende que ele tinha tomado uma decisão errada. Ele então, querido, pensa em voltar-se para o pai. Ele olha para a circunstância da maneira que ele estava vivendo. E ele ali pensa, eu imagino que ele passou ali um filme na cabeça dele. Ele lembrou-se quantas vezes ele passou de alegria, de amor, de segurança com o pai, né? Porque assim é um filho com o pai. Um filho, quando ele está junto com o seu pai, ele tem uma segurança. Ele tenta imitar aquele pai. Ele quer viver uma vida igual a do pai. E ali, querido, aquela segurança, aquele porto seguro naquela vida daquela criança, ou até mesmo daquele homem, é o pai. E ele então, eu acredito que passou um filme na cabeça dele. E ele começou a ver como eu posso ter saído da presença do meu pai, como eu posso ter deixado de estar com o meu pai, como eu pude ter feito uma escolha tão errada. E ali a Bíblia diz que ele volta. Ele pensa, então, eu vou voltar. O primeiro passo que ele foi a humildade daquele moço, de reconhecer que ele tinha feito tudo errado e dizer para ele que ele precisava dele, que ele dependia daquele pai, que era necessário estar com ele, que era bom estar com ele. E a Bíblia diz que ele volta. E quando ele chega diante do pai, ele diz para ele que ele tinha pecado, que ele tinha errado, que ele nunca poderia ter saído da presença dele, que o lugar dele era ali. É interessante que eu já ouvi muitas mensagens a respeito dessa parábola. E muitos pregadores falam, né, querido, do pecador arrependido, do ímpio que está lá fora. Tenta, né, abordar o filho pródigo. Mas, querido, muitas das vezes esse filho pródigo somos nós, eu e você. Como, querido? Quantas vezes, querido, já não fazemos mais a vontade do Senhor? Quantas vezes, querido, já não fazemos mais da maneira que o Senhor quer? Quantas das vezes passamos como um filho pródigo, esquecemos a Bíblia, o Senhor vem, Ele te chama, te capacita, te unge, que Ele te separa para a obra. Por que Ele te faz isso? Porque no início houve em você o quê? Uma busca constante. Você queria conhecer o Pai, você queria imitar o Pai, você queria viver como o Pai. Então o Pai foi mostrando para você, foi te moldando como um Pai.
Chegamos num nível que nós achamos que já não precisamos orar mais. E muitas das vezes nós vivemos um filho pródigo. Esquecemos o Pai. Pensamos que já não precisamos depender tanto dele assim. Não precisamos orar tanto. No início, querido, nós oramos, levantamos de manhã, o primeiro pensamento é o Senhor. Você dobra o seu joelho, você glorifica a Deus, você exalta o Senhor, você agradece porque você acordou e está de pé. Quando você vai dormir, você se deita, ou você levanta ali, você ora, fica horas ali falando com o Senhor. Por quê? Há uma dependência. Você depende dele, você precisa dele, você reconhece isso. Mas às vezes, querido, esquecemos isso. Esquecemos que precisamos viver na dependência do Senhor. E precisamos declarar ao Senhor a cada dia: Senhor, eu não quero me afastar de Ti. Que não permita que eu esqueça da onde eu vim, como o pastor disse, da onde o Senhor me tirou, daquilo que o Senhor fez na minha vida, na grande transformação. Mas que o Senhor venha me lembrar todo dia que um dia eu fui um filho pródigo. Eu esqueci do Senhor, eu te abandonei, mas quando eu voltei, Senhor, o Senhor me recebeu de braços abertos. O Senhor fez, Senhor, como este homem desta parábola. O Senhor exaltou. Sabe por quê, querido? Porque quando você vem para o Senhor arrependido, você tem a humildade de declarar, você vem para o altar do Senhor arrependido de tudo que você viveu, e você diz para o Senhor, a primeira palavra que você diz é: Senhor, eis-me aqui, eu preciso de Ti. E que nessa noite, querido, nós possamos entender que precisamos viver na dependência do Senhor. Nós precisamos viver, querido, cada dia como se o Senhor voltasse hoje mesmo. Não devemos esquecer da onde nós viemos, mas também não podemos esquecer, querido, quem somos. Deus nos chamou, Deus nos gerou, Deus nos fez para a sua imagem e semelhança. E a palavra nos diz que o Senhor nos chamou para pregar esta palavra, para fazer a vontade do Senhor. E muitas das vezes, querido, vivemos essa situação do filho pródigo. Esquecemos que fomos chamados. Nós temos que ter um compromisso com essa palavra. Temos que ter um compromisso com esse Deus. Quantas das vezes, querido, você tem pedido algo ao Senhor? O missionário Luciano disse que ele veio com essa campanha com um propósito. Aleluia. É assim mesmo, querido. Mas, querido, para que Deus responda o propósito do irmão, é necessário que ele tenha um compromisso com Deus. É necessário que ele reconheça a dependência do Senhor. É necessário que ele reconheça que ele precisa do Senhor. Deus, ele está aqui hoje. Ele está neste lugar. Ele veio aqui hoje, querido, por mim e por você. Esse é o motivo do Senhor estar aqui. Este lugar só tem um sentido espiritual quando nós estamos aqui. Deus, ele se faz presente neste lugar por causa da minha e da sua vida. E não deixe que as atribulações, não deixe que os problemas, querido, que as circunstâncias venham deixar você esquecer daquilo que o Senhor te deu. Não perca, não perca. Deus te deu dons, querido. Deus te deu dons. Não foi, querido, para você olhar para o irmão e dizer: o Senhor me deu dons, eu tenho dons. Não, querido, Deus te deu dons para você usar os dons. Deus te deu capacidade para você pregar a palavra. Então pregue esta palavra. Se Deus te revestiu, fale dele, querido. Eu digo para você, para eu buscar o Senhor, para eu voltar para o Senhor, foi necessário que Deus me levasse ao deserto, para eu entender que eu precisava dele, que eu tinha que viver na dependência do Senhor. E quando você reconhece isso, quando o homem reconhece que está na dependência de Deus, que o melhor caminho para o homem é estar vivendo na dependência do Senhor, Deus começa a trabalhar. Porque aí você abre a porta que Deus quer, você abre a porta para que o Senhor venha fazer a vontade dele. Quando você reconhece: Senhor, eu não sou nada, mas o Senhor é tudo. Eu sou pequeno, mas o Senhor é grande. Senhor, eu sou fraco, mas o Senhor é poderoso. E assim Deus começa a trabalhar. Aquele filho reconheceu: Pai, eu preciso de Ti. Eu preciso estar aqui, ainda que eu seja um servo, um trabalhador. Eu não preciso ser reconhecido como um filho
filho, não, Senhor. Faça-me como um servo, mas eu quero estar contigo. Eita, Jesus de glória. Essa noite, querido, busque por isso. Jesus. Senhor, aconteça o que acontecer, venha o que vier, eu quero estar contigo. Quero viver na sua dependência. Senhor, não que eu não venha esquecer daquilo que o Senhor fez na minha vida. Deus te deu muitas coisas. E eu pergunto para você o que você tem feito para o Senhor. O que você tem vivido, querido? Um verdadeiro evangelho? Você tem vivido realmente a essência de Deus? O Senhor está voltando. A Bíblia diz que Ele vem buscar uma igreja lavada e redimida. Você se inclui, querido? Você se encaixa nisso? Você vive verdadeiramente para o Senhor? Você tem um compromisso com esta obra? Quanto tempo você tem separado do teu dia para o Senhor? Quanto tempo do seu dia você tem preparado, separado para Deus? O que você tem dado para o Senhor, querido? Será que hoje você é esse filho pródigo, que já se esqueceu do seu pai, que acha que já não precisa mais dele? Ou você, querido, como filho pródigo também, nessa noite você reconhece: Senhor, eu preciso fazer mais. Eu preciso fazer mais para Ti. Diante daquilo que o Senhor me deu, diante daquilo que o Senhor fez na minha vida, o Senhor merece mais. O Senhor merece mais e eu posso fazer melhor. Eu posso louvar melhor. Eu posso buscar mais. Eu posso pregar melhor. Eu posso chegar mais cedo na igreja. Senhor, eu posso fazer melhor, porque o Senhor merece. Busque por isso, querido. E tenha certeza de uma coisa: assim como aquele pai, o Senhor, Ele vai receber. Ele vai olhar para você e dizer: você vai fazer o melhor, então faça, porque eu tenho o melhor para te dar sempre. Deus é fiel a nós. A fidelidade de Deus, o compromisso de Deus conosco, querido, chega a nos constranger. Porque se você olhar dentro de você, sinceramente, e olhar, querido, dentro de você, você vai dizer: Senhor, eu preciso te conhecer. Ai, Jesus. Querido, Deus é grande demais. O poder de Deus é infinito. Deus é poderoso. Você não tem ideia de quem é o Senhor. Porque se você tivesse ideia de quem está aqui, do Deus poderoso que está em nosso meio, você reverenciava Ele. Você sentia a presença dele. A Bíblia diz que os anjos se prostram, os arcanjos se prostram, querubins se prostram. Ele é grande demais, querido. Ele é poderoso. Entenda uma coisa: muito de Deus para se conhecer, mas para conhecer o Senhor é necessário querer. Você quer conhecer mais dele? Você quer buscar mais deste Deus? Eita, Jesus. Diga para o Senhor nessa noite: Senhor, eu me arrependo. Eu quero mais. Eu quero mais de Ti. Eu preciso mais de Ti, Senhor. Eu não quero mais viver uma vida pequena, não, porque o Senhor é grande. Eu posso fazer mais na Tua obra. Eu posso buscar mais, Senhor. Não me deixe esquecer de tudo que o Senhor fez, de tudo que o Senhor é. Porque muitas das vezes esquecemos, querido, quem somos e quem é Deus. Somos servos, Ele é o Senhor. Aleluia. Nós vivemos na obediência dEle, porque a última palavra vem dEle. Ele usa, o servo usa. Ele exalta, o servo exalta. Mas o poder é dEle. A glória é dele, glória. A autoridade é dele. Ele faz o que Ele quer, da maneira que lhe apraz. Nós somos só instrumento, querido. Somos só o canal, porque é o Senhor é que faz. É o Senhor é que faz. Se Deus não quiser agir, querido, não adianta. Você vai dar glória, você vai glorificar e Ele não vai agir. Sabe por quê? Porque Ele é soberano. E a Bíblia diz que Deus não habita em tenda e nem em templos feitos por mãos, não. Ele habita aí. É dentro de você. É daí que começa a vir a essência de Deus. Quando você glorifica, quando você exalta, você começa a liberar no reino espiritual a essência de Deus neste lugar. Por quê? Porque você foi criado em imagem e semelhança de Deus. Então quando eu olho para o diácono Jorge, eu tenho que ver o Senhor, porque Ele é a imagem do Senhor. Eu tenho que sentir o Senhor na vida dele, porque Ele é a imagem do Senhor. Eu tenho que ver a transformação que há na vida dele,
porque Ele é a imagem do Senhor. Glória a Deus. E nessa noite eu volto a dizer para você, e eu me incluo, querido, nesta fila, eu preciso conhecer mais o Senhor. Eu preciso buscar mais do Senhor. Hoje pela manhã eu entendia isso. Eu buscava uma palavra e Deus não me dava. E no ônibus eu ouvia a minha própria voz dizendo, busque mais. É necessário, querido, pela grandeza dEle, pelo poder dEle, é preciso buscar mais. É preciso revestimento. É preciso, querido. E se você buscar, você vai ver a grandeza deste Deus, o poder deste Deus. Ele é o mesmo Senhor, aquele que curava lá no passado, Ele cura hoje, querido. Mas é preciso crer. Você tem fé de crer que o paralítico pode andar, querido. Ele pode andar, ele pode sim, mas depende da fé, querido. Jesus esteve neste mundo. A Bíblia diz que Ele curou enfermos, fez paralítico andar, fez cego ver, querido. Disse a Lázaro, vem para fora. Sabe por que Ele fez tudo isso? Porque a preocupação do Senhor era fazer a vontade do Pai. Eita, Jesus. Era a primeira preocupação dele. Ele não se preocupou com a família. Ai, meu Deus. Ele foi gerado. Ele viveu entre uma família. A Bíblia diz que ele teve pai, mãe, irmãos. Então ele viveu em família. Mas a preocupação, o que o mais importante na vida de Jesus era anunciar quem era Deus. Aleluia. Essa era a verdadeira importância. Aleluia. Jesus não vivia para ele. Jesus não vivia para a família dele, não. Jesus vivia para o Pai. Assim que somos nós. O filho pródigo, quando volta, a Bíblia diz que Deus, ali o Pai exalta ele, levanta ele, porque agora começa uma nova história. Verdade, Deus. É um novo começo. Não pode ser mais como antes. Glória a Jesus. Com certeza aquele homem não fez tudo errado de novo, porque ele sabia de onde ele tinha vindo. Olha aí. Ele sabia o que ele tinha passado. Jamais ia querer viver aquilo de novo. E ele se agarrou no Pai. Eu acredito que ele disse, Pai, aonde o Senhor for eu vou. Aonde o Senhor for eu vou. Aonde andares andarei, porque eu quero estar dentro de Ti. Não quero mais me afastar de Ti. Não vivo mais isso. Meu Deus. Nunca mais eu vou viver esta vida. Nunca mais vou passar o que eu passei. Porque hoje eu entendi que não há lugar melhor do que estar na presença do Senhor. Aleluia. Eu convido você a ficar de pé esta noite. Eu gostaria que o pastor Rogério louvasse comigo. Aleluia. Confesso aos irmãos que eu não sei nem se eu consigo cantar, mas eu quero cantar. E se você hoje, querido, reconhece que você precisa dele, que você precisa conhecer mais e que você quer conhecer mais, declare isso para o Senhor nessa noite. Declare isso para Ele nessa noite. Senhor, eu quero mais de Ti. Pai, eu estou aqui, olha para mim. Olha para mim, eu estou desesperado. Eu quero mais de Ti nessa noite. Peça ao Senhor, querido. Peça ao Senhor nessa noite. Feche os seus olhos. Entre na dimensão do sobrenatural. Deus está neste lugar. Comece a se lembrar, querido, como foi a tua vida, o que você viveu lá fora e o que você vive hoje. Declare para o Senhor, Pai, estou aqui, olha para mim, eu quero mais de Ti, Senhor. Olha aí, Senhor, o Teu povo, a Tua igreja, Senhor, ela vai declarar que ela precisa do Senhor, ela necessita na banda subnácia, na banda chega, meu Senhor, da Tua presença, Senhor. Deus, vem para o Pai, querido, vem para o Pai, querido, busque por Ele nessa noite, busque pela presença dEle, deixa Ele te renovar, é noite de renovo, querido. Deus quer te encher, Deus quer te encher, querido, porque você vai caminhar
Não há lugar melhor, não haverá. Jamais você pode encontrar um lugar melhor do que estar na presença dele. Não saia da presença do Senhor. Não queira viver, querido, mais experiências lá fora, não. Se derrame aos pés do Senhor. Fique próximo. Grude nele. Diga: Senhor, daqui só saio para estar no céu. Só saio daqui, Senhor, para encontrar-te face a face. Única vez, Senhor, que o Senhor vai me ver saindo daqui é estando diante do Senhor no céu. Você foi escolhido, você foi gerado, querido, para ser vitorioso. Deus, quando nos fez, Ele fez para sermos felizes, para vivermos em vitória, para conquistarmos tudo, querido. Que Deus tenha o melhor para cada um de nós. Assim como aquele pai, Ele tem o melhor para mim e para você. E Deus não quer, querido, nos ver sofrendo, mas como aquele pai, Deus, Ele não pode te obrigar a servi-lo. Deus não pode te obrigar a estar na presença dele. Deus só pode, querido, esperar a tua volta, como aquele pai esperou. Continue na presença do Senhor. E você que ainda não está, volte para o Senhor enquanto é tempo, querido, porque Ele está voltando, amém? Assim, agradeço a oportunidade. Peço perdão aos irmãos, porque eu sou muito louca, mas eu agradeço essa oportunidade, amém? Como eu disse no início, essa é a minha casa. Preguei aqui pela primeira vez e hoje volto aqui novamente. Aleluia. Eu lembro que quando eu ainda era membro dessa igreja, nós estávamos aqui numa campanha de oração de quarta-feira. E o Senhor falava comigo para falar para o pastor Rogério que ele não se preocupasse, porque ele ia encher esse lugar. Ele ia encher esse lugar por causa da fidelidade desse homem. Porque se tivesse 20, ele estava aqui, querido. Se tivesse 10, ele estava aqui também. Se tivesse 5, ele estava aqui. Se tivesse só ele estava aqui. É um homem fiel ao Senhor. Por isso Deus tem compromisso com ele. E ainda vai trazer muito mais. Porque Deus exalta aquele que tem compromisso com a obra, com a palavra, né? Eu agradeço a oportunidade para os irmãos olhem por mim. Que a garganta está muito inflamada. Estou muito louca, mas que seja feita a vontade do Senhor e que Deus possa falar melhor ao vosso coração, né? Olha, Jesus. Senhor, nosso Deus. Calma aí, senhor. Aleluia. Que maravilha, gente. Que palavra abençoada, né, querido? Glória a Deus. Tenho certeza que Deus tem usado a missionária de Nani aqui nessa noite para falar ao meu e ao teu coração. Deus tem usado a serva do Senhor para falar ao nosso coração aqui hoje. Graças a Deus, irmãos. Às vezes você fala: Deus, eu quero ser usado como a tua serva. Ei, querido, para que Deus te use, às vezes precisa você passar pelo processo. Ô glória, controla essas crianças aí fora, né, irmãos? Hoje eu fiquei meio com dor de cabeça com essas crianças, irmão. Toda hora tá vendo ali fora, vocês irmãos perceberam, né? Toda hora o irmão Rogério tava tendo que sair, levantar seu banquinho aqui ali fora. Nossas crianças hoje estavam meio agitadas, né? Agora, os irmãos que sabem, nós temos sempre mantido as crianças aqui dentro. Já temos tido problema com o vizinho, né? Fala de criança, que joga perto. Tá vendo? Nem criança da igreja, criança lá do outro lado. Aí vendo aquela lá é hora do culto, a igreja leva a culpa, né? Então nós temos que procurar manter as crianças pela igreja, mas hoje eu estava até falando que hoje não teve como. É que não tinha espaço para manter as crianças ali dentro. Ô, glória. Amém, irmãos? Aleluia. Já estamos terminando, irmãos. Amém. Vamos terminar. Deus possa abençoar, né? Cenário do Nani por essa palavra. Mulher que nós conhecemos, né? Hoje, congregando com o nosso amigo pastor. Hoje tem dois Adriano aqui, eu gosto, né? Pastor Adriano e o pastor nosso pastor Adriano aqui também, né? Quando o Senhor deu a oportunidade aqui, eu fiquei sem saber qual dos dois, ela não especificou, né? Mas também, acho que nem os dois pastores não sabiam qual que era Adriano, os dois, né? Pastor Adriano também. Dois homens de Deus, que Deus tem trago essa noite, né? Pastor Adriano aqui, né? Na convenção, né?
nosso amigo, né? Ele está sempre aqui conosco. O pastor Adriano também aqui, né? Nosso amigo, passamos a amar também, né? Conhecemos o pastor aqui através do Arão ali, Luciano, profeta de Deus. E desde o dia que conhecemos o pastor Adriano, passamos a amar ele, né? O nome de Deus tem muito nos ajudado aqui nessa obra também. Deus possa abençoar, né? Em nome de Jesus. Cada irmão, você, querido, Deus possa te abençoar. Você que tem estado conosco aqui hoje, né? Missionária Fabiana, juntamente com toda a equipe da peça aí. Deus possa abençoar. Que Deus possa continuar usando esses jovens, né? Para fazer o que tem feito. Essa peça abençoada, onde eu tenho certeza que nós tiramos lições de vida, né, através dessa peça. Irmãos, antes de terminarmos, eu queria saber se tem alguém para Jesus nessa noite. Amém, queridos? Foi pregada a palavra, a porta da salvação, a porta da graça está aberta, e nós queremos abrir o convite. Queremos abrir o convite. Já estamos terminando, não vamos nos alongar muito mais, mas eu queria abrir aqui esse convite. Se tem alguém nessa noite no nosso meio, querido, que quer se reconciliar com o Senhor, e quer entregar a sua vida para Jesus, aproveita a oportunidade. A qualquer momento essa oportunidade vai se findar. Não haverá mais oportunidade para aqueles que não se decidiram em estar com Jesus e andar com Ele. Verdade, Deus. Aleluia. Amém, queridos? Tem alguém para Jesus nessa noite? Léo. Tem alguém para Jesus, querido? Repito a pergunta. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Se não tem, que Deus possa conceder a ti mais uma outra oportunidade. Em nome de Jesus Cristo. Não vamos aqui nos demorar, porque as horas já se foram, queridos. Meus irmãos têm que voltar para as suas casas. Em nome de Jesus. Vamos colocar de pé. Vamos estar orando. Vamos agradecer. Nós temos uma cantina ali fora, né, queridos? Você que quer participar. Cantina, ô glória. Fernanda fez uma cantina abençoada. Ô glória, cantina. Em nome de Jesus, abençoa. Oi? Você que abençoa a obra, passa na cantina ali. Em nome de Jesus. Sábado nós temos saída, né, irmãos? Sábado a igreja tem cartas para responder. Sábado, não é isso? Sábado. Isso, sábado eles têm cartas para responder. 2 cartas aí. Mas nós vamos. Hoje é quinta-feira, né? Tem saída para o pastor Jorge lá em cima. E tem também na Luzia também, né? Os nascidos de Deus. Eu queria fazer um negócio, né? Os nascidos de Deus vai lá para a irmã Luzia, né? Eu, o Jorginho, se o Jorginho pode levar esse grupo aí lá, né? Nascido de Deus. E a gente, vamos ver, né? De repente aí, as meninas, como lá na irmã Luzia, trabalho de jovens, né? Vai lá o grupo de dança, sei, né? Ministério de Louvor. Nada do Ministério de Louvor não vai dar para ir porque o Senhor tem compromisso, né? Tem um compromisso também aí, né? Então, faz o negócio. O grupo de dança vai para lá. O grupo não, o Ministério de Dança. Porque aí a Priscila, como já está de frente aí nesse ministério, aí a Priscila pode levar eles lá. Dos dois, exatamente. Então pode fazer esse mistério aí. Então o Ministério de Dança nós está indo ali juntamente com o Nascido de Deus, lá na Missionária Luzia, e o Ungido de Deus, né? E as irmãs, se puder ir, né? As irmãs e o Ungido de Deus vai lá no pastor Jorge, lá em cima. Em nome de Jesus, amém, irmãos? Porque lá na irmã Luzia é trabalho de jovens. E lá no pastor Jorge é culto de ação de graças pela cirurgia, né, que foi feita com sucesso. E nós vamos estar junto com o pastor Jorge ali agradecendo por este milagre que Deus fez por ele. Vamos orar, vamos agradecer a Deus em nome de Jesus. Deus abençoe aqui, né, mais uma vez, nossos pastores aqui. Nós vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Eu vou pedir aqui após, né, a oração, né, que o pastor Adriano aqui, pastor Adriano, né, presidente da convenção aqui no Rio, né, possa estar terminando, dando a bênção apostólica no nome de Jesus. Amém? Que feche os teus olhos aí. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, te glorificamos, te damos graças nesta noite. Muito obrigado, Jesus,
Deus, nós te agradecemos, obrigado pelo culto, obrigado, Senhor, pela palavra. Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito aqui nesta noite. Leva-nos em paz agora para os nossos lares, dá-nos uma noite na tua presença. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus, no nome de Jesus. Estenda suas mãos em forma de coxa nessa noite. Que o grande e imensurável amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todos vós que aguardam e esperam a vinda do Senhor, não só hoje, mas para todo sempre. Toda a amada igreja diz: Amém! Até aqui Nos ajudou o Senhor. por isso tudo posso Naquele que me fortalece. palmas louvam ao Senhor, irmão. Não se esqueçando, nosso dia 30, nós estamos em torno de vaso na igreja, né? Em nome de Jesus, em torno de vaso dia 30. Aqui só tem vaso de Deus. Estragou a foto. Estragou aí, tá vendo? Vou até subir. Mas pode passar, vai. Olha o pastor passando. Rapaz. Sério. Grau. Não, eu vou fazer um DVD. Filma a cara dela sempre pertinho. Grau, beijo. Carnudo. Carlota! A Carlotinha aí. Vai, deixa eu filmar. Dá um sorriso, vai. Dá um sorriso, vai. Paparazzi é fogo, né? Paparazzi. Paparazzi. Ali, a cara igual um golfinho. Pastor, dá um glória a Deus aí, pastor. Ah, eu tô filmando aqui tudo. Tô filmando tudo e todos. Olha a irmã Luciana com o barrigão. Olha ela. Olha ela, olha ela. Luciano Terra. É só a gente ir. Gabriela. Oi. Oi.